Olá, aqui é Pribeda Cardim, Ministério Fala com Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a rocha, sobre a pedra viva. O que é isso? Por que esse símbolo? Por que esse nome para Jesus? Salmo 40, Davi falou assim: esperei com paciência no Senhor e ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Essa ideia de rocha, de estarmos estabelecidos sobre algo completamente estável, sobre um sustento, sobre algo que nos protege, nos guarda, nos ampara, enfim, Ele que providencia tudo. O que é essa rocha? Lá em Mateus 21, diz assim: o que vocês acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu o filho. Então, mais tarde ele resolveu isso. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? E aí eles responderam: é claro que o primeiro. Então Jesus explicou o que ele queria dizer. Certamente os perversos e as prostitutas arrependidas entrarão no reino antes de vocês. Porque João Batista pregou para que se arrependessem e se voltassem para Deus. E vocês não quiseram, enquanto que homens muito maus e prostitutas fizeram isso. E mesmo quando vocês viram tudo o que estava acontecendo, recusaram-se a arrepender-se e assim não puderam crer. Agora ouçam isso. Certo proprietário plantou uma vinha com uma cerca ao redor, construiu uma plataforma para o vigia e então alugou a vinha a alguns lavradores, querendo então receber em troco uma parte da colheita, e foi morar em outro país. No tempo da colheita da uva, ele mandou seus representantes aos lavradores para recolher a parte dele. Mas os lavradores atacaram os homens, bateram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então ele mandou um grupo ainda maior de homens para receber em nome do patrão. Mas os resultados foram os mesmos. Finalmente, o proprietário mandou seu filho, pensando que fosse respeitado por eles. Porém, quando aqueles lavradores viram o filho chegando, disseram entre si: aí vem o herdeiro. É melhor que morra para ficarmos com a propriedade. Assim, eles o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o proprietário voltar, o que acham vocês que ele fará com aqueles lavradores? Os líderes dos judeus responderam: ele dará aos homens maus uma morte horrível e alugará a vinha a outros que lhe paguem com honestidade. Então Jesus lhe perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que não foi aceita pelos construtores tornou-se a pedra principal, tornou-se a pedra respeitada, que é a da esquina, a pedra fundamental. Que notável, que coisa admirável o Senhor fez. O que eu quero dizer é que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a uma nação que dê a Deus a parte dele na colheita. Todo aquele que tropeçar nessa pedra da verdade será destruído, e aqueles sobre os quais ela cair serão espalhados como pó. Quando os principais sacerdotes e os outros líderes dos judeus perceberam que Jesus estava falando deles, que eles eram os lavradores da sua história, queriam livrar-se dele, mas tinham medo de tentar fazer isso por causa do povo, porque todos aceitavam Jesus como um profeta. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui essa história, Essa parábola primeiro dos 2 filhos. Há aqueles que não queriam, que não vão querer saber de obedecer, de seguir Jesus, mas que no final eles vão trabalhar na vinha.
E aqueles que crerem, né? Aqueles que crerem, eles vão trabalhar na vinha, eles vão obedecer ao Senhor. E o Senhor fala que essas pessoas podem ser esses publicanos, meretrizes. Os publicanos, na época, eram, por exemplo, os cobradores de impostos, eram pessoas excluídas da sociedade judaica, eram completamente excluídos dos religiosos da época, daqueles que se achavam os mais corretos. E entrarão no reino de Deus aqueles que eram vis, aqueles que não eram nada. Então, Jesus aqui coloca que João veio a vós no caminho da justiça e vocês não creram nele. Também são colocados aqui como aqueles que se recusam a mudar de ideia, se recusam a se arrepender, mesmo sabendo da reta justiça, mesmo sabendo que o Senhor Jesus vinha realmente de Deus. Então aqui vem a segunda parábola, os lavradores maus, né, que são também esses fariseus, esses religiosos, essas pessoas da época, que acham que a vinha é só deles, né? A igreja é deles, né? O reino de Deus só pertence a eles, né? E o Senhor está falando aqui que esse dono da propriedade, que é o próprio Pai, o nosso Abba, ele fez essa vinha toda cuidada, ele fez uma cerca ao redor, então ele fez um tanque de prensar para fazer o vinho, ele colocou uma torre para guarda, ele não fez de qualquer jeito essa vinha ela é guardada, essa vinha ela é bem feita, ela é feita para produzir os seus respectivos frutos, né? A gente pode pensar aqui que a vinha, que é o reino de Deus, ele está aí, né? Protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor. Deus não abandonou a sua vinha, mas ele está vendo, né? Aquele que é o joio, aquele que é o trigo, ele está vendo aquele que são os lavradores maus e aqueles que vão ser os outros lavradores, né? Que a palavra aqui está bem clara, que ele dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos, ou no respectivo tempo desses frutos. O Senhor falando até dos gentios, falando dos povos, daqueles que não eram alcançados, daqueles que não eram os religiosos da época, mas que vão aceitar trabalhar nessa vinha. Essas últimas pessoas, essas pessoas excluídas, essas pessoas que no começo não queriam nada com Deus, mas depois elas falam assim, não, eu quero trabalhar na vinha. Que coisa tremenda, né? Essas duas parábolas falando da mesma coisa. Mas no meio dessa parábola, há essa questão aqui da pedra. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra fundamental. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Há um juízo, há um juízo. Essa pedra fundamental que é Jesus, ela é o alicerce, ela é essa rocha inabalável, ela é essa pedra principal da construção. 1 Pedro 2, 5, 8 diz assim: E agora vocês se tornaram pedras vivas de construção para Deus utilizar na edificação da sua casa. E o que é mais? Vocês são seus sacerdotes santos, portanto, cheguem-se a Deus. Vocês são aceitáveis a Ele por causa de Jesus Cristo. Ofereçam-lhe aquelas coisas de que Ele se agrada, tal como as Escrituras declaram: Eis que estou enviando Cristo para ser a preciosa pedra de esquina da minha igreja, cuidadosamente escolhida. E eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nele. Sim, ele é muito precioso para vocês, os que creem. E para aqueles que o rejeitaram, ora, a mesma pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, a parte mais honrosa e mais importante do edifício. Nós somos essas pedras vivas. Pedra viva, que coisa tremenda isso, né?
A gente sabe que pedra não tem vida. Pedra é um negócio duro, um negócio sem nada. Mas Deus, Ele cria onde nada existe. Deus, Ele dá vida a quem Ele quer. Deus dá fôlego de vida. Ele que nos deu esse fôlego de vida que nós temos. Nós somos pedra, somos pedras vivas, né? Ele falou isso para nós. Nós somos essas pedras vivas, fundamentais, aonde nós formos colocados. Nós somos a pedra, né? São pedras dessa igreja maravilhosa que é o corpo de Cristo. Em Zacarias 4, olha só, ele está falando através do profeta. O profeta está exatamente falando da construção, de uma nova construção do templo. Mas os amigos estavam tremendo, né? Os amigos do profeta estavam tremendo, porque eles viram que a construção era tão medíocre, era tão pequenininha, não ia ser mais suntuoso como o templo de Salomão. Era pequeno, era desprezível. Então, de um lado, os amigos tremiam, estavam com medo em relação a isso. Do outro lado, os inimigos zombando. Vocês não são de nada, o que é isso? Vocês acham que vão fazer aí uma igreja com isso aí? Né? E ali, através do profeta, o Senhor está falando assim: não despreze os humildes começos. E aí ele coloca assim que Zorobabel, ele colocará a pedra principal aos gritos. E as pessoas vão dizer, eles vão gritar: Deus abençoe, né? Deus abençoe, pela graça, né? Pela graça em algumas traduções. Esse é o fundamento do templo, é a graça de Deus. Esse é o fundamento. Jesus veio para trazer esta graça de Deus para nós. Jesus, essa pedra fundamental, desprezada pelos homens, completamente desprezada, né? Os amigos tremeram, né? A gente pode dizer que os discípulos tremeram, que os inimigos zombaram, mas a pedra fundamental estava lá. A pedra fundamental está aqui, está conosco. Lá em Daniel também, no capítulo 2, há um sonho que Daniel está então interpretando sobre os diversos reinos da terra. Então Daniel está ali profetizando através daquele sonho, aquela estátua, né, toda feita de prata, de ouro, de bronze, de cobre, de barro. E aí ele vai colocando ali os reinos humanos, os governos, os impérios que existiram, né? Mas ele até chegar uma hora que ele fala assim, que uma pedra de repente soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. E aí fala que então virou uma grande montanha, e essa montanha se espalhou sobre toda a terra, né? Estabelecendo então o reino de Deus no meio daqueles governos temporários. No meio desses governos temporários há um reino que não será destruído, há um reino que, mesmo que seja pequenininho, ele tem a força total, né? Ele é a rocha, ele é essa pedra viva. Então, o reino de Deus, ele virá para destruir o reino final, que é o reino do anticristo. E isso está previsto lá em Apocalipse, né? Resultando no reino milenar de Cristo aqui na terra, mas que será estabelecido o reino de Deus. E é isso que nós vamos então estar sempre buscando, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, e que esta palavra, Senhor, possa ser uma bênção para todos, Pai, todos aqueles, Senhor, que entendem que nós temos que ficar livres de toda hipocrisia, de toda religiosidade, e estarmos, Senhor, entendendo esses tempos, entendendo que o Teu reino, Senhor, precisa ser estabelecido aqui na terra, e que nós somos essas pedras vivas. Nós queremos Te engrandecer por isso. Tu és a nossa rocha, Tu és esse Deus forte, esse Deus poderoso, que continua a fazer a sua obra extraordinária, maravilhosa, e o Senhor não muda os seus desígnios, o Senhor não mudou os seus desígnios com tudo isso. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.